Olá, tudo bem, Giselene? Tudo em ordem, boa noite. Tudo bem, André? E aí, como vai? Boa noite a todos que estão chegando. Estamos aguardando um pouquinho para que o Instagram avise os demais. Aguardando aí o Anderson, nosso convidado dessa noite, também entrar. Olá, Raquel, Cassi, Fisiofísico, Alena, tudo bem? Peraí, só um minutinho que eu vou fixar o tema aqui. Já chamo você aí, Anderson. Bem também, Helena. Deixa eu chamar já o nosso convidado aqui, o Anderson. Olá, Olá, Carlos. Tudo tudo bem? bem? Eu Eu tô. estou bem, e você? Peraí, vamos combinar as falas. Olá, Os dois olá, falando tudo bem? Tudo juntos, bem? né? A mesma coisa, né? É eco. É, é verdade, verdade, verdade. E aí, como é que você tá? Tudo bem. Hoje sem falta de energia, hoje com a luz garantida, não teve nenhum problema. Ai, ai, Estamos ai. aqui bem iluminados, Ah, né? Que bom. então tá certo. Olá, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos aqui, tá? Fico muito feliz aqui, Carlos, com a galera nos acompanhando aqui e a gente abordando mais uma vez a semana bastante cheia aqui, né? Cheia de Aham. lives, cheia de assuntos, né? E obrigado pelo convite, eu agradeço mais uma vez. Obrigado você por ter aceito. Você sabe que essa questão das lives, né, para mim está sendo um aprendizado, né? Eu comecei a fazer isso agora, você já está há mais tempo nessa empreitada, mas está sendo muito bacana, está sendo muito legal poder Uhum, conhecer novas pessoas, falar com novas uhum, pessoas sobre novos assuntos. O Instagram, eu acho que trouxe alguns colegas muito legal que faz uhum, a ergonomia cada vez crescer mais, ter mais uhum, conhecimento, mais notoriedade. Então, certo. realmente, esse projeto do canal da ergonomia, para mim, está sendo bem bacana, cara. Uhum, E é um prazer estar com você uhum. aqui. É isso, fico muito feliz mesmo com o resultado. Legal. Pessoal, eu vou me apresentar rapidinho. Eu vi Uhum, que tem algumas pessoas que são novas aqui no canal. Então, vou me apresentar rapidinho. Anderson, depois eu peço que você se apresente também para o pessoal aqui do canal da tá. Ergonomia. Uhum. E daí a gente entra no nosso bate-papo aí, que vai ser bem interessante. É um assunto que eu acho que talvez não seja polêmico, mas talvez tenha vários nuances aí para a gente conseguir chegar no entendimento do que vai ser isso, do e-social. Criaram Então, para quem está polêmica. chegando. Criaram a polêmica. Cara, Vamos polêmica. lá, toca o barco. Então, vamos lá. Para quem está chegando aí no canal agora, meu nome é Carlos Eduardo Sales, sou ergonomista. Tá? Meu foco dentro da ergonomia é o trabalho de gestão de ergonomia. Então, eu trabalho bastante com ergonomia focado na eficiência, no ganho de eficiência, gerando, claro, que conforto para o funcionário e numa produtividade consciente dentro da empresa. Tá? Então, o meu foco há 13 anos, há 13 não, há 13 anos que eu trabalho com ergonomia, mas pelo menos há 8 anos que eu tenho esse foco na parte de gestão. E hoje eu vou bater um papo com o Anderson, que é um cara, é um amigo que as redes sociais me deu, através de um grupo muito bacana, que foi o Ergonomia Online. Conheci ele através lá do Ergonomia Online, um baita de um grupo muito legal, que gera muitas discussões também, e ali foi criando uma amizade entre nós. Né? Então, com bastante respeito entre o nosso trabalho,
algumas divergências, mas dentro do normal, mas acima de tudo com bastante respeito e parceria nesses trabalhos aí. Né? Então, Anderson, eu peço que você se apresente aí para o pessoal do nosso canal e daí a gente já vai entrar no assunto. Ok, gente. Boa noite mais uma vez agora, para quem eu não falei ainda, e oficialmente a todos. Meu nome é Anderson Freitas, já estou na área da ergonomia há 10 anos. E além, eu falo assim, Carlos, além do compromisso profissional que a gente tem, que é uma responsabilidade ética, né, uma responsabilidade, um compromisso social mesmo que a gente tem, né? Enquanto profissional, que a gente se põe à frente, eu também carrego, e eu vou dizer assim, não vou dizer um fardo, mas uma responsabilidade, né? O entender todo esse contexto, inclusive prático, para lecionar, né? Então, também sou professor universitário aí do curso de pós-graduação em ergonomia e ginástica laboral, ou melhor dizendo, invertendo ginástica laboral e ergonomia da FMU. E então, isso tá me permitindo e sempre me permitiu associar tanto os conhecimentos teóricos quanto os conhecimentos práticos, né, a conversão. E a gente está aí, chegou um momento que não tinha mais, pelo menos para mim, não fugir do assunto e-social, e eu comecei a correr atrás mesmo, lógico, comecei a entender a parte dos contadores, primeiramente, né? Cheguei sentado ao lado de contador e falar assim, eu quero ver você cadastrar uma empresa dentro do e-social, né? E a minha empresa eu não autorizei cadastrar no e-social sem a minha presença. Então eu acompanhei todo o processo de cadastramento, né? Alimentar as informações dentro de cada fase, e justamente para que eu conseguisse entender o sistema e entender algo que ainda está sendo postergado, que é a parte da segurança do trabalhador dentro do e-social. Tá, bom, eu acho que você até já começou a falar um pouquinho sobre isso e bacana, mas o e-social para mim é um assunto que eu conheço ele superficialmente, vamos falar assim, né? Já fiz alguns cursos, já tentei me inteirar bastante, mas eu acho que existe para mim pelo menos, né? Existe uma complexidade em todo esse sistema, de tudo que ele aborda, de tudo que já foi feito, das mudanças, dos prazos alterados. Se falou muito da questão da segurança do trabalho, já era para ter sido implementada nas empresas do primeiro grupo. Enfim, né? Eu acho que eu tenho um conhecimento, eu falo, superficial de tudo isso, e é justamente isso porque eu chamei você para falar aqui, porque eu sempre te acompanho nas redes sociais e vejo que você sempre foi um grande empenhado em estudar essa questão do e-social. Então, quando eu pensei em falar sobre isso aqui no canal, eu falei, pô, eu acho que é bacana o Anderson estar falando sobre isso, tá? Então, Eu não eu sei acho se que a você vai gente... perguntar, desculpa, eu não sei se você vai até perguntar, né, mas eu acho que, já que você colocou assim, o Anderson é bastante empenhado, né, no e-social, e eu vi no e-social uma luz, né, para a ergonomia. Não uma luz de oportunismo, tipo, sabe, eu vou navegar junto nessa maré, né, vou surfar nessa maré, mas uma oportunidade para que a gente pudesse que a gente já tem legislação, a gente já tem normativa sobre ergonomia, né? A gente tem a NR17, mas o que acontece, né, que a ergonomia talvez não chega da forma que deveria chegar dentro das empresas? E até mesmo quando chega, às vezes chega até mesmo de forma distorcida. A gente conversou isso, inclusive, na live na terça-feira passada, na terça-feira agora dessa semana. É... Mas isso me abriu os olhos enquanto uma perspectiva de que nós, né, profissionais da segurança do trabalho e a ergonomia incutida na área da segurança do trabalho, né, enxergar uma oportunidade de nos aproximar de forma muito mais efetiva. Então eu falei assim, é uma grande oportunidade para que a gente consiga fazer a diferença e fazer aquilo que a gente propõe enquanto, né, uma visão da ergonomia, que é transformar as condições de trabalho.
E Anderson, acho que faz todo sentido isso que você falou, né? Eu acho que o e-social ele trouxe mais visibilidade para a ergonomia Uhum, em todo o assunto que estava sendo falado. Eu acho que muitas empresas começaram a fazer o levantamento para o e-social. Muitos uhum, profissionais que trabalham com ergonomia tiveram, de repente, seus primeiros trabalhos, ou na época, uhum, muitos orçamentos e alguns uhum, trabalhos fechados. Eu mesmo fui um deles que acabei fechando o trabalho para o levantamento do e-social. Tive que fazer algumas mudanças ou adaptações no meio do caminho, quando foi uhum, interrompida, né, essa questão do e-social. E eu acho que a mudança da NR1 agora, né, através do GRO e PGR, que a gente conversou na terça-feira, traz também essa visibilidade para a agronomia e talvez seja uma outra maneira ou um novo meio onde a ergonomia ela possa ser melhor vista, melhor uhum. usada dentro da empresa, né? Seguindo aí com a questão da gestão. Eu acho que Os, na questão do e-social também tinha isso também, né? os 2 últimos anos, eu falo assim que os 2 últimos anos, 2018, 2019 e agora 2020, eles foram ótimos para a ergonomia. E eu tenho uma perspectiva de que os próximos anos serão muito positivos para a área da ergonomia. Né? A grande preocupação primeiro, né, a, quando a gente pensa nas questões de SST enquanto normativa e enquanto sistema e-social, nós estamos sofrendo por alguns problemas. Então, assim, problemas de atualização, que eu acho que a gente vai ter o espaço para falar isso, porque, inclusive, qual a interferência da atualização das NRs com o e-social. Né? Então, a gente tem questões de atualização, a gente tem questões da própria pandemia, a questão de como o e-social foi vendido e construído um estigma, né? Então, ele foi vendido enquanto algo punitivo para as empresas. Então, não sei se você lembra, teve um momento aí, 2018, início de 2019, né, antes do discurso efetivo, fim do e-social, passa a faca, porque o nosso primeiro aí, secretário da Secretaria de Inspeção de Trabalho e Previdência e Trabalho, né, da subsecretaria, utilizou essa fala, vamos passar a faca no e-social, né, até esse momento, né, se a gente pudesse achar um marco, o e-social estava sendo vendido como algo punitivo, né, então tinha tabelas, apresentava-se tabela, olha, não abriu ASO, X de multa, não abriu CAD, então isso social ele foi vendido de uma forma muito negativa. Eu acho que isso pesou muito. É, travou a live sua para mim, eu não sei se o pessoal, se a minha Não, está tudo tranquila para vocês, pessoal. Olá, pessoal, Anderson, travou. desculpa. Oi, voltou, Beleza. voltou. Voltou. Desculpa. Você eu parei na hora que você estava escutando de um caráter punitivo que foi vendido, iniciando, né, Então, com as tabelas uh-huh. tal de multas que Então assim, aparecendo, né? não foi vendido um sistema prático, foi vendido, desculpa a expressão aqui, pessoal, foi vendido um demônio para o empresário, né? Então, um ameaçador, né? E isso eu acho que pesou bastante. A galera está colocando aqui que voltou, agora colocaram voltou. Voltou. Acho que era É, coisas antigas. é. E Anderson, bom, eu não sei se você fez de repente uma sequência a ser falada, né, para você tentar explicar todo o caminho a ser percorrido do e-social até o momento atual. Mas eu acho que Uhum, uma das grandes questões aqui, né, a serem respondidas, que eu acho interessante, que ultimamente, eu acho que foi em abril, né, agora desse ano, 2020, ficou um vai e volta da tabela 23 aí, né? Então, assim,
primeiro lançaram uma versão beta, a beta 1, se eu não me engano, onde não tinha mais a tabela 23. Eu falei, pô, saiu as questões dos fatores ergonômicos do e-social. Aí depois veio uma nota técnica informando que a versão que estava sendo utilizada era a versão 2.5. Né? E daí, na versão 2.5, está presente lá a tabela 23 com os fatores de riscos ergonômicos. Então, talvez a resposta, o que eu falei, não sei se você quer construir, tá? Se você quiser construir até chegar nesse momento sem problema nenhum. Mas eu acho que uma das grandes questões, né, ainda está presente, não está presente, ou o que vai ocorrer daqui para frente, né? Você tem essa percepção, você, nos seus levantamentos, como que você enxerga isso? Tem percepção e, assim, eu lembro que na live que você fez comigo, você falou assim, a resposta mais simples e, né, mais rápida é, né, a tabela 23, os fatores de riscos ergonômicos ainda estão presentes no e-social. Então vamos entender todo esse desenho aí, todo esse desenho. Primeiro, a gente tem que entender, entender que o e-social, ele surge a partir de um decreto-lei lá em dezembro de 2014. Tá? Esse decreto-lei é o decreto 8373 de dezembro de 2014. E o então, cria-se a plataforma, né, uma plataforma unificada de informações tanto previdenciárias, então, já começando, indicando já até o futuro, já. Né? Então, assim, 2014 eu já estou colocando para 2021, vamos colocar assim, eu estou fazendo uma previsão aqui. Então, o decreto-lei, então, cria a plataforma, onde será um grande banco de dados de informações tributárias, previdenciárias e trabalhista. Tá? Então a gente tem o decreto-lei traz que o e-social tributário, né, fiscal, previdenciário e trabalhista. Tá? E aí, o artigo 3 desse decreto-lei coloca aqui que a premissa, né, do e-social, item 1, né, é a garantia dos direitos dos trabalhadores, item 2, racionalizar e simplificar as informações a serem prestadas, né, e eliminar redundância. O item 3, eu até coloco assim, que o item 2 e 3, eles acabam sendo quase assim, estão juntos, porque quando eu falo assim, racionalizar e simplificar e eliminar redundância, primeiro, né, a gente sabe que a parte contábil, e se a gente, Anderson, eu não sei disso, então se você sentar um pouquinho para conversar com o contador, você vê que existe muita redundância no trabalho dele, né, muita redundância no trabalho, e também a qualidade das informações, né, que é inclusive a quarta premissa, aprimorar a qualidade dessas informações que são prestadas, que são relatadas para o governo. E, né, tem o item 5, inclusive, que confere um caráter especial para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, o e-social também, dentro da sua legislação, por que eu estou colocando isso? As pessoas talvez acham que o caráter especial é apenas o momento no cronograma de quando a empresa vai entrar. Não, não é isso. Né? Inclusive, o cronograma ele surgiu a partir de um diálogo entre aí, o governo, os representantes de empresa, contadores, tudo, o grupo que compõe ali a discussão, e chegaram à observação de que não era possível fazer com que todas as empresas entrassem de uma vez, né? Mas, então, nós teremos dentro dessa versão itens, né, que não são tão específicos, itens, né, que não são tão sistematizados, diferentes de grandes empresas, comparados com microempresas e empresas de pequeno porte. Né? Então, só aí no decreto-lei já coloca para a gente as questões tributária, né, previdenciária e trabalhista.
Beleza? E nós passamos aí para uma série de mudanças de cronograma e, consequentemente, uma série de mudanças de layout. Hoje nós estamos no layout, que é o layout 2.5. Eu não lembro, eu já cheguei até a fazer live mostrando até mesmo quantas vezes a tabela 23 já foi mudada. Eu fiz uma live que eu contei desde a primeira. Eu acho que a tabela 23, os fatores de riscos ergonômicos, a primeira vez que saiu tinha 8 fatores de risco apenas, que era a Previdência Social, porque no início a Secretaria de Inspeção do Trabalho, eles não quiseram entrar no programa do E-Social. Eles não aceitaram assim, participar. André, como você está falando isso? Por que você está falando isso? Porque eu escutei da boca do José Alberto Maia, que é o coordenador do grupo gestor do E-Social, tá? Auditor fiscal do trabalho, né? Que a parte do trabalhista, ela entrou depois. Né? Então ela veio, encostou na Previdência de uma forma positiva, esse encostar, tá? Para trabalhar junto. E aí, a partir daí, eles começam a construir e a melhorar, ampliar todas as dimensões aí da tabela 23 e outras coisas da área da segurança e saúde do trabalho. Então a gente tem esse fluxo, tá? De premissas, vamos dizer assim, e de legislação. Então, quando as pessoas falam assim, quando foi no dia 13 de fevereiro, saiu a versão beta, a versão 1.0 beta. Né? E o que acontece? As pessoas falam assim, olha, saiu a versão então lá no dia 13 de fevereiro, a versão 1.0, a versão beta, a tabela 23 já não é mais tabela 23, ela passou a ser tabela 24 e sumiu os fatores de riscos ergonômicos. Aí surgiu outras pessoas falando assim, não, o que aconteceu não foi os fatores de riscos ergonômicos que saiu, foi a segurança do trabalho como um todo. Então a tabela 24, né, antiga tabela 23, na versão 1.0, representaria uma tabela para aquele momento específica para a parte da segurança, para a parte previdenciária. E surgiu, então, duas coisas aí. Uma, o E-Social agora não é mais trabalhista, ele é apenas fiscal, tributário e previdenciário, né, e não mais trabalhista. Então, se as pessoas conhecessem o projeto, né, ou melhor dizendo, o decreto-lei, saberia que se o E-Social naquele momento deixou de ser trabalhista, ele estaria ferindo a própria legislação que construiu ele. Então, teria que mudar a legislação. E aí, o que acontece? Uma outra coisa que eu falo assim, que não ficou claro, foi que a versão beta que foi nos apresentado, né, e talvez quem nos apresentou, e eu agora colocar assim o governo, não deixou muito claro o que seria a palavra beta. Né? Porque para muitos, inclusive para mim, quando a gente recebe um documento logo de cara, assim, de uma atualização, por mais que a gente lê beta, né, a gente lê beta do tipo, olha, é beta porque vão aprimorar muito mais ainda, tá? E essa era a ideia, tá? De aprimorar muito mais ainda. Mas para mim, a partir daquele dia, do dia 13 de fevereiro de 2002, já estava valendo aquela versão. E que na realidade isso não era verdade. A versão 2.5 era a oficial. Então foi nos apresentado uma proposta de simplificação da complexidade do sistema. Né? Então, então agora saiu. Não. Então, assim, voltando para o início do que eu coloquei para você, que talvez uma resposta simples e direta, os fatores de riscos ergonômicos, a tabela 23, né, ela não deixou o E-Social. Não deixou por quê? Porque era a versão oficial que estava rodando. A versão beta era um modelo. Olha, gente, pode ser que a gente chegue aqui, né? E nós vamos chegar aqui e tem um porquê. Eu não sei se eu já posso responder agora ou a gente deixa para a gente desenvolver um pouco mais a conversa. Existe um porquê. Só pensar, existe um porquê a parte de SST não entrou nessa versão 1.0. Tá.
Não sei nem se é isso que eu vou perguntar para você, ou é isso que eu vou colocar, mas, enfim, já vou perguntar e daí você responde também, né? Essa versão, bom, bacana, toda essa história que você trouxe, eu acho que traz uma clareza, né? Uhum. Essa questão de ser uma lei, do que estava fundamentado e tudo mais, né? Nessa questão tributária, fiscal, previdenciária e trabalhista. Eu acho que até é fundamentado nisso, que é a pergunta que eu vou te fazer. Né? Primeiro, né? Essa versão beta 1.0, você acha que a gente pode esperar que isso seja o futuro? Que isso substitua a versão 2.5, né? E como está, vamos falar assim, eles lançaram isso como um teste, e de forma a desburocratizar ou facilitar o entendimento, tá? Uhum. Seria a versão 1.0. Uhum. E nessa questão, né, na beta 1.0, como saem as questões dos fatores ergonômicos, será que ela ficaria somente com a questão fiscal, tributária e previdenciária, e não mais com a informação das questões trabalhistas? Por que eu pergunto isso? Né? Existem algumas pessoas que colocaram isso, a tabela 23. Depois tem o ela fez pergunta mais para frente, mais lá para cima, depois eu vou Uhum. parar um pouquinho aqui e vou colocar as Uhum. perguntas, tá? Por que eu pergunto isso? Né? Porque as questões da ergonomia, ela não foca na questão previdenciária. Então, assim, ninguém vai não gera insalubridade, não gera periculosidade, não gera uma aposentadoria especial. Elas são mais pela questão trabalhista mesmo. Né? Então, assim, vai gerar doenças ocupacionais, pode gerar processos trabalhistas. Então, ela sai do campo da previdência, sai do campo tributário e fiscal, e ela vai para o campo trabalhista. Uhum. Então, nesse processo de desburocratização, será que talvez eu esteja perguntando algo que é difícil de falar, porque é o que eles estão pensando, né? Mas será que nesse momento de desburocratização tiraria, vamos falar assim, seria partido, né, as questões do e-social? No primeiro momento, na versão beta, ficaria as questões tributária, fiscal e previdenciária. E depois, no segundo momento, uma questão da trabalhista, onde entraria as questões ergonômicas novamente? Ok. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais da história do e-social. O que aconteceu então na versão 1.0? Por que a versão 1.0, vamos dizer assim, a ênfase foi a parte previdenciária, a parte tributária, fiscal já estava lá, né? Mas a ênfase foi a parte previdenciária e pouca ênfase pouca ênfase foi dada nas questões trabalhistas. Por que eu falo pouca ênfase? Porque na tabela de treinamentos, os treinamentos obrigatórios previstos na NR 37, e aí eu já começo, inclusive, a desenhar a resposta para você, né? Os treinamentos previstos obrigatórios que estão na NR 37 já continham, já estava contido na tabela da versão 1.0, beta. E aí o que acontece, né? Então, quando a gente recebe um layout, e aí eu tenho o seguinte cuidado. Quando teve um layout novo, eu já vi pessoas fazerem isso, eu já relatei, inclusive, que eu já vi isso, de pessoas correrem para tal tabela para ver se aquilo que interessa a elas estão ali. Não, eu começo a ver quais foram os itens que foram modificados. E aí, algumas coisas ainda não estavam com resposta, e eu logo na sequência, 2 dias depois, eu consegui assistir um webinário com o José Alberto Maia, né? Então, 2 dias depois que saiu a versão beta, dia 14, acho que dia 15 de fevereiro, eu consegui assistir uma live com o José Alberto Maia. E o José, então o que eu estou colocando aqui para vocês não é que o Anderson acha, é o que o coordenador do comitê gestor do E-Social colocou. O porquê que a parte de SST não foi colocada na versão beta 1.0, na versão 1.0, né, ainda no status beta aí. Não foi colocado porque o E-Social nada mais é do que um compilador, né, de informação. Ele é o E-Social ele não muda nenhuma legislação, mas ele usa o que uma legislação pede
e cria um campo para ser declarado ali dentro. É isso que a gente tem que entender. Né? Então, o que acontece? Então, vamos supor, eu tenho lá uma legislação, e agora eu estou falando de, por exemplo, NR1, tá? Que já está atualizado, inclusive, né? Que nós temos um que traz o GRO, eu coloquei, inclusive, aqui, subiram uma pergunta de GRO, na verdade, colocar só os GRO, não sei se tinha mais perguntas, mas já está lá que o empresário precisa informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais. E aí, os riscos dentro das 5 naturezas de risco. Risco físico, químico, biológico, ergonômicos e uso de acidentes. Bom, tranquilo. O que o E-Social, então, vai fazer? Né? O E-Social ele vai compilar essas informações. Ele vai criar um campo para que seja relatado aquilo dentro de um sistema também. Né? Então, ele não cria uma nova NR, uma nova legislação, nem nada. E aí, o que o José Alberto Maia colocou? Ele colocou o seguinte, olha, por que nessa versão 1.0, e se não fosse isso, nós teríamos tudo tranquilo, né? Ele falou assim, olha, nós só não colocamos porque as normas regulamentadoras estão em processo de revisão. Então, neste momento, enquanto questão... E agora vamos falar de ergonomia, vamos falar de retrabalho, não é? Enquanto uma questão de retrabalho, ou seja, você mesmo colocou, olha, teve empresa que me procurou, porque era empresa do primeiro grupo, né, não sei, estou eu aqui desenhando, tá, Carlos? Uma possibilidade aí. É empresa do primeiro grupo que, nossa, ó, daqui X meses eu tenho que começar a alimentar a plataforma, né, e foi atrás, né, de um serviço especializado, a própria programação do E-Social, a programação de softwares, né? Então, eles foram conservadores na parte de SST. Por quê? Justamente devido ao processo de modernização, simplificação e desburocratização que as normas regulamentadoras estão passando. E aí, não sei se você lembra, Carlos, aqui, no bate-papo, aqui, e galera que está nos ouvindo aqui, que eu coloquei aqui para vocês que a tabela de treinamentos, os treinamentos obrigatórios na NR37 já estão na tabela de treinamento. Já estão lá, descrito. O porquê? Porque a NR37 já foi construída dentro das premissas de atualização que o governo está pensando. Então, quer dizer, todas vão passar para atualização? Sim, mas a 37 já foi atualizada. A não ser que o governo sinta a necessidade, olha, peraí, tem alguma coisa aqui que está batendo inconsistência, por exemplo, de informações, nós vamos ter que rever a NR37. Legal, show de bola. Até uma questão da revisão das NRs mesmo, né? Um ponto da NR17 que está ainda em desenvolvimento, se eu não me engano, é as questões psicossociais, né? E daí, de repente, na tabela 23 tinha os riscos psicossociais e, de repente, se tiver alguma mudança, ainda não poderia já ter uma tabela já determinada com isso, né? Vamos lá. Primeiro, saindo do contexto, porque assim, é uma barreira bastante tênua, né? Aqui, a gente falar do E-Social, as pessoas acharem que a gente está falando de NRs, tá? Não, assim... São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. No processo de atualização da NR17, que já está o processo de discussão, de discussão dentro das comissões tripartite já foi finalizada, tá? Já está finalizada. Num processo natural, a NR17 está numa avaliação jurídica, né? Que é um processo natural de aprovação das NRs. Não é? Então, já falei isso na live de terça-feira e repito aqui para vocês. Então, não é aquela coisa do Ministério Público do Trabalho que entrou e ganhou. Não é nada disso. Né? É justamente para ver se não há nenhuma uma inconsistência jurídica. Né? Uma inconsistência jurídica dentro dos itens. Bom, ok, então já está finalizado. Porém, na última reunião, eu não lembro a data agora, Carlos, na última reunião, vamos dizer assim, a discussão da NR17, ela não foi fechada, porque teve NRs que
todo mundo aprovou os itens de determinada NR. A 17 não teve uma aprovação unânime. Por quê? Porque os representantes de empresas e empregados gostaria que fosse colocado em itens, normatizações relacionadas aos fatores psicossociais e cognitivos. Tá? Primeiro, nós já tivemos uma limitação muito técnica, e aí eu estou falando justamente uma limitação técnica, onde as pessoas opinaram na consulta pública, né, onde falou sobre o item de condições de trabalho, né, essa NR considera enquanto condições de trabalho as questões levantamento e transporte manual de carga, mobiliário, equipamentos, são 5 condições, e aí nas discussões as pessoas queriam que colocassem fatores de riscos psicossociais e cognitivos. Fatores de riscos psicossociais e cognitivos. Primeira coisa, fatores de riscos psicossociais e cognitivo não são condições de trabalho, são resultantes das condições de trabalho. Então, primeira limitação conceitual. E aí eles queriam, né, esses representantes queriam que fosse colocado tópicos normativos para os fatores de riscos ergonômicos. Né? Então, assim, eu acho muito difícil normatizar isso. Né? Para mim, isso precisa ser trabalhado. Enquanto até o pessoal coloca aqui, GRO e o E-Social, né? Teve uma pessoa que subiu aí, eu não sei se eu posso... Primeiro, eu respondi a pergunta? Sim. Eu deixei na sequência aqui, ó, o Átila, ele perguntou o seguinte, tá? Anderson, no seu ponto de vista, essa tabela 23, estando ou não no E-Social, faria diferença, olhando pelo lado da ergonomia? Entendeu? Ou quer que eu repita? Não, entendi. Ô, Átila, para mim, a tabela 23, ela simplesmente deu um 360 na ergonomia. E o 360, assim, que eu falo, não é sair no ponto e voltar para o mesmo ponto, de dar um tapa mesmo e girar todo o entendimento, inclusive, das dimensões ergonômicas. E dos resultantes, das consequências das condições de trabalho. Porque quando ela sugere lá 58 fatores de riscos, já codificados. E ainda, dentro de cada subcategoria, dentro das 5 subcategorias, ainda a possibilidade de você identificar outros fatores de risco, mostrou para a gente, inclusive, fatores de riscos que nós não conhecíamos. Eu, essa semana, assisti um webinário, né, de um profissional e que ele estava mostrando lá o seu estudo ergonômico para atender o E-Social, né? Então, assim, e aí, no caso dele, ele estava mostrando uma análise ergonômica, isso já coloca aqui que é um erro, se a gente quiser conversar sobre isso aqui, a gente pode conversar, né? Como fazer uma análise ergonômica para atender o E-Social. Né? E aí, o que ele colocou? De todo o processo de uma situação de trabalho, ele encontrou ele sugere um único fator de risco. Né? Posturas em pés por longos períodos, por exemplo. Né? Nem foi isso, acho que era levantamento e transporte manual de carga. Então, assim, será... E a gente estava acostumado com isso, era movimento repetitivo, levantamento e transporte manual de carga, e postura sentado. Né? Você olhava para os apontamentos ergonômicos das empresas, parece que era só aquele picadinho de coisas que tinha ergonomia. Né? Postura sentado, levantamento de carga, movimento repetitivo. Postura sentado... Então, hoje não, a gente consegue entender, inclusive, e começa a discutir, né? Por exemplo, o que é um assédio moral ou de qualquer natureza na dimensão ergonômica? Inclusive, a gente não tem referência para isso, a gente começa a pensar, primeiro, vamos estudar o que é um assédio moral, questão judicial, para a gente entender se a ergonomia estuda a relação entre homem e trabalho, né? Então, o que será esse assédio moral? É o assédio moral que vem da atividade de trabalho. Não é aquele assédio moral de crime da pessoa de maior patente, né, do nível maior dentro da empresa, te assediando. Né? Então, por exemplo, olha lá, operador de caixa do supermercado, ele é vítima de um assédio moral. Ah, Anderson, não é. Então, por que faz sangria, chama sangria no caixa do supermercado?
Passa aquela mocinha atrás, tirando, recolhendo dinheiro a cada X horas. Justamente para tirar o dinheiro da frente do trabalhador, porque aquele volume de dinheiro, aquilo lá assedia o trabalhador a se corromper. Então é a atividade de trabalho assediando ela. Né? Olha como são coisas que a gente não pensa, né? que é uma condição relacionada aos aspectos ergonômicos, né? É um fator relacionado às condições ergonômicas, mas nos coloca aqui uma visão para a gente pensar e refletir sobre a imensidão da ergonomia. Anderson, legal. Eu acho que fazer só um recorte rapidinho, que é uma questão que a gente conversou na terça-feira também, em relação a fazer ergonomia para atender o GRO, fazer ergonomia para atender o essencial. Uhum. Então, eu acho que é o seguinte, faça ergonomia, não faça para atender nada. Se você fizer ergonomia bem feita, você vai atender qualquer solicitação. Sim. Porque tudo está baseado, a NR17 está baseada nos preceitos e nos conceitos da ergonomia. Então, se você fizer a ergonomia de uma maneira correta, de uma maneira completa, qualquer que seja a norma que vai vir, que vai ser apresentada, você vai conseguir responder. Então, não inverta a situação, né? Pelo menos é isso que é a maneira que eu coloco. Faça ergonomia. Fazendo bem feito, com certeza, qualquer norma que vai vir, você vai conseguir preencher as questões que estão sendo solicitadas. E olha que interessante essa máxima sua, olha que interessante essa máxima que você está colocando. Inclusive, e isso é 100% verdade que você está colocando, mas e agora, né, vamos dizer assim, por acaso, e que não é um por acaso, talvez há um planejamento muito mais técnico, um pensamento muito mais técnico, inclusive de forma normativa, está ensinando a segurança e saúde do trabalhador, fazer segurança e saúde do trabalho. Né? Fazer a gestão, entender, reconhecer gestão do quê, sobre o quê, como, de que forma. Né? Então eu falo assim, dentro da nossa formação, na área da segurança e saúde do trabalho, dentro das nossas especificidades, ergonomia, engenheiro de trabalho, coisa assim, quanto que nós estudamos, inclusive, gestão? Né? Então eu coloco, né, bem pouco. Não, mas nós somos, talvez a ênfase da pós, da graduação, de um de outro, né, foi de reconhecer algo e aplicar determinada coisa. Né? Não, a gente já começa a mudar de patamar. Desculpa, Carlos, você ia fazer uma pergunta. Não, imagina. Aqui eu todo dia pratico ergonomia. Falou o seguinte aqui, ó. Por fim, quem que é essa pessoa? Porque essa pessoa toda vez ela entra na live. Coloca o nome aí, por favor. Eu todo dia pratico ergonomia. Coloca aí. Nós também. Eu vou colocar aqui os comentários, tá? Por fim, resumindo, bastava incluir as alterações e não retirar a tabela 23. Até porque a NR17 não estava pronta. Causou um alvoroço desnecessário. Não sei. É o entendimento dele. A Maiara aqui tinha colocado alguma coisa com tabela 23 e GRO que eu acho que você vai colocar. Talvez até você falou. O André Cruz, perfeito, Carlos. Corroboro com sua visão. Valeu, André. A fisiofísico, essa eu sei que é a Marilena. Concordo, nem para social, nem para auditorias, que é a questão de fazer ergonomia. Legal. Eu acho que você ia falar alguma coisa, só para a gente fazer a leitura dos comentários. Eu acho que você ia comentar alguma coisa sobre o GRO e a tabela 23, é isso? Isso. E porque é o seguinte, o que acontece? Quando a gente pensa, e olha como que as coisas estão, o quanto que é importante a gente, inclusive, esperar em questões, em matéria de segurança e saúde do trabalho, né, essa cautela, tanto de programação, de ansiedade das empresas, né? Até mesmo de preparação para os profissionais de segurança e saúde do trabalho. Vamos lembrar que o próprio José Alberto Maia falou que a área mais afetada pelo e-social é a parte de segurança e saúde do trabalho. Porque a segurança e saúde do trabalho, até algum tempo atrás, ela não tinha uma sistematização. Cada empresa, cada profissional, né, reconhecia o que achava que tinha que reconhecer, da forma que queria, né, inclusive, a partir do sim ou não, ou até mesmo, trazendo aqui para a nossa área, fazia ergonomia e fazem ergonomia a partir de ferramentas ergonômicas. Né? Então, assim, quando a gente coloca o o GRO,
Inclusive, eu compartilhei no canal da Ergonomia um print. Eu falei, né, Carlos, na última live, eu falei assim, pessoal, vou dar uma prints lá de como que é a estrutura do GRO, a partir da Campate que teve no dia 26 de maio. Eles colocam lá que o GRO, a primeira coisa do GRO, você tem que identificar o perigo. Né? E aí, Anderson, perigo, não tem lugar que está pedindo perigo. Perigo e fatores de riscos são as mesmas coisas. Então, a primeira etapa do GRO é você identificar os fatores de riscos, né? Entre eles os ergonômicos. Tá? E aí, depois você vai fazer a análise do risco, fazer a avaliação de risco, para que você construa o seu PGR. Então, a estrutura do PGR, né, é a estrutura onde que vai ter o inventário de risco, onde vai ter lá o plano de ação e você vai fazer todo o programa ali. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa nessa estrutura, e quando a gente pensa em E-Social, ergonomia, SST, fatores de risco, nada mais que o E-Social está pedindo ora, nos informe a primeira etapa do GRO, que é os fatores de riscos ou perigos que você levantou no conjunto, agora falando da ergonomia, no conjunto de atividades dos trabalhadores. Né? Então, olha como que as coisas estão caminhando. As coisas estão caminhando. Então, agora nós estamos vendo a legislação, inclusive conversando de forma clara, né, com aquilo que o E-Social sistematizou para a gente. E que de onde tirou isso? Né? No próprio texto da NR1, se eu não me engano, ele coloca que essas informações vão ter que ser informadas eletronicamente, né? Sim, aí também eu fiz essa pergunta. Eu conversei com o José Alberto Maia, né, assim, por chat, igual a gente está aqui, né? Eu mandei uma pergunta para ele e eu falei assim, olha, se já vai ter um sistema eletrônico, não seria redundância de informar os perigos ou os fatores de riscos num sistema de SST e depois eu ter que informar no E-Social? Para mim, isso se chama redundância. Eu lembro que, inclusive, teve uma discussão, o entrave, que isso, inclusive, levaram para a mesa de discussão para o fim do E-Social, que o que estava sendo informado no E-Social ainda continuava sendo informado em um outro sistema, né, na parte aí dos contadores. Então, para mim, isso é redundância. Eu acho que ficaria muito harmônico se... Olha, o que o E-Social precisa? É só dos fatores de riscos, hipoteticamente, né? E também vai ter um sistema onde você vai descrever a atividade do trabalhador, você vai colocar dentro desse sistema. Então, olha, se tem informação já nesse sistema que o E-Social precisa, não é somente exportar, né? Ou mecanicamente eu exporto para um lado e a outra pessoa importa para cá, porque o E-Social, você precisa ter a procuração do trabalhador, do empregador para alimentar as informações, e essa procuração, alguém vai ser responsável por essa procuração, que vai ter que colocar o CPF dele, e aí foi aonde que eu vi, né? O contador vai lá, entra com o CPF, entra com o registro profissional dele no CRC, né? Então, para ele ter acesso ao sistema e aí ele começa a alimentar. Então, se eu tenho um sistema e é aquela coisa, quem é que vai informar os fatores de riscos ergonômicos? É o contador? Né? Não sei, dentro do E-Social é quem o empresário dê a procuração. Mas eu falo assim, que talvez para nós agora está muito simples. Se a gente não tiver essa procuração, talvez a gente vai ter um sistema já blindado, né, onde terá todo a nossa responsabilidade, né, por quem identificou aquilo, e você exporta e a outra pessoa importa. Para mim seria melhor se a gente já pudesse jogar direto. Né? Mas se eu tenho um sistema blindado, onde que o arquivo não pode ser corrompido por outro, né, eu não tenho nenhum problema de eu estar operacionando um sistema de SST e eu exportar o arquivo e aquele cara só apertar o botão importar. Para mim isso é um trabalho a menos, né, de declaração de informação dentro do sistema. Você tem que informar 2 vezes que já vai
no sentido contrário do que é o e-social, que é desburocratizar, facilitar, Isso, enfim. eu acho. Legal, Anderson. A gente está chegando nos minutos finais aqui, temos 10 minutos. Uhum, Bom, eu acho que assim, pensando nisso tudo que você falou, eu acho que a questão fica bem claro, né? Pelo menos a intenção de quem está por trás do e-social e dessa versão beta, que não é retirar as questões ergonômicas, mas sim manter ou retornar numa nova versão assim que a norma estiver completa, estiver uhum, totalmente formatada, aprovada e divulgada, né, e uhum, publicada. Então, acho que fica bem claro isso, né, dessa intenção de não uhum, retirar e manter isso após sim. a publicação da NR. Sim. Eu, É, eu, assim, eu não sei se isso vai entrar quando a gente tiver, porque as NRs elas são classificadas enquanto NR geral, NR específica e NR setorial, tá? Então a gente tem três tipos de NRs. Quando a gente fala de NR 17, NR 7, NR 9, né? Nós estamos falando de NRs gerais que se aborda, que se expande por todas as dimensões, todos os segmentos de trabalho. Aí eu não sei, por exemplo, que momento que eles vão esperar para inserir de novo, né, os fatores, não é os fatores de riscos ergonômicos, né? A linha de raciocínio relacionado com a parte da segurança do trabalho, né, a parte trabalhista. Porque a parte previdenciária já está. já Existem os está. fatores de riscos relacionados, né, que vão ser enviesados para a parte previdenciária. Tá? Mas eu não sei se agora se eles vão esperar a revisão de todas as NRs, né? Ou, olha, já com as gerais aprovadas a gente já sobe, né? Uhum. Porque EPI é um assunto do e-social, informar o EPI não é uma norma geral, é uma norma especial, né? Especial. É. Tá, bom, legal. Eu acho que a gente vai ter que aguardar os próximos passos aí que o Uhum. governo vai dar e para a gente entender melhor. Anderson, tinha um assunto que eu acho bem bacana de conversar, se você conseguir, que está ligado, ou surgiu bastante com a questão do e-social e para a ergonomia, só que a gente tem 7 minutinhos, eu gostaria que você desse sua posição em relação a isso, que é o levantamento dos fatores de riscos ergonômicos através de GHE. Então, eu acho que é um assunto que também veio à tona com a questão do e-social, porque é um levantamento comum feito no SST e que estavam tentando aplicar também o mesmo conceito de levantamento para as questões ergonômicas. Uhum. Eu sei que talvez seja pouco tempo para você falar sobre isso, mas se Uhum. você puder dar a sua posição em relação a isso, o uso de GHE no levantamento de fatores de riscos ergonômicos, você acha que cabe isso? Bom, o meu posicionamento sobre isso, a minha posição para essa pergunta sua é sentado, porque se eu estiver em pé eu caio. Ô, Carlos, vamos lá. Eu caio com essa linha. Não, não pela pergunta. A pergunta foi ótima, né? Eu caio pela linha de pensamento de quem pensa dessa forma. Mostra literalmente a limitação dos conhecimentos na área da ergonomia. Né? Pensando inclusive nos GRO, e hoje eu postei de novo um print, né, da ideia do GRO enquanto uma norma guarda-chuva, né, enquanto uma norma guarda-chuva. Não necessariamente eu preciso ter o GRO, ter o PGR macro, aqui eu falo assim, tudo junto. Eu estou participando de cursos de GRO, né? Eu estou fazendo curso de GRO, eu já sentei numa sala virtual, onde todos os alunos era da engenharia de trabalho ou da técnica de segurança do trabalho, e somente eu ali da ergonomia. E aí, o que acontece? Existe nuances, né? Nuances das áreas, da especificidade das áreas. Então, o que acontece, gente, e sendo mais objetivo aqui, até mesmo por causa do tempo, Carlos? GHE. Pessoal,
os fatores de riscos ergonômicos, eles surgem a partir da atividade do trabalhador, né? Um agente ambiental, ele se propaga no ambiente. Então eu posso ter um ambiente, todo mundo exposto a um agente ambiental, mas eu tenho, vamos dizer assim, a bancada 1, o cara com um padrão de atividade, de condição de trabalho, na bancada 2, um outro padrão, na bancada 3. Eu estou colocando padrão, às vezes, de uma linha produtiva, de trabalhos diferentes, então eu não posso aceitar. Quer ver, ó, eu não posso, vamos colocar mecânico, eu tenho um mecânico 1, nível 1 da empresa. E aí você tem 3 turnos, manhã, tarde e noite. Eu não posso colocar todos como considerando os mesmos fatores de risco para todos. Porque o cara que está durante o dia não tem o fator de risco do trabalho noturno. Né? Talvez o da tarde tenha um fator de risco de desconforto térmico, por causa do calor. Não é? Então, não funciona GHE, né, o GHO aí na ergonomia. Tá? Bom, concordo com você, tenho o mesmo pensamento. Tá? Bom, a gente tem 4 minutinhos, eu só vou ler os últimos comentários aqui. A Lena coloca, Carlos, vamos precisar de outra live sobre esse assunto. Sim, é um assunto que cria bastante, tem um tema extenso, cria bastante questionamento. Uhum. A Danila coloca, gostaria de saber um pouco sobre as avaliações psicossociais e a importância dos testes psicológicos. Nada. Assunto, gente, não confunda a ergonomia com aspecto clínico. NR35 é clínica. A avaliação psicossocial colocada na NR35, trabalho em altura, é clínica. Ergonomia não trabalha com avaliação clínica. É fatores psicossociais surgidos da relação homem e trabalho. Tá? Confundem bastante essa questão, né, da abordagem ergonômica e da abordagem psicológica. São coisas diferentes. São coisas bem distintas, né? Sim. O ergonomista realmente vai investigar a relação do homem com o trabalho e que isso pode ocasionar os riscos. E não a consequência que isso vai dar, que de repente fica mais focado na questão de doenças psicológicas, que fica muito mais na questão do psicólogo mesmo, né? Mas enfim, a gente pode falar numa outra live, de repente eu posso chamar inclusive eu fui bastante incisivo aqui por causa do nosso tempo, né? Mas só para a gente separar aqui. Bom, 79. Qual o curso de GRO que vocês indicam? Você pode falar o curso de GRO que você está fazendo, Anderson? Eu fiz o curso de GRO com o Edmilson. Eu não lembro o nome da plataforma dele. Não lembro. Né? Mas alguém manda um direct aí que eu passo para vocês. A Maiara ainda coloca aqui. Bom, a gente tem 1 minutinho. A obrigatoriedade das empresas para solicitar a ergonomia será ano que vem? A obrigatoriedade das empresas para solicitar a ergonomia será ano que vem? Eu acho que é na questão... Não, do GRO, a NR1 começa a valer no dia 9 de março de 2021. Começa a valer, ou seja, dia 9 de março de 2021. Se as empresas não tiverem o GRO e o PGR, já está ilegal. Então tem que começar a fazer desde já. Tá. 1 minutinho para a gente despedir, eu vou falar rapidamente. Anderson, muito obrigado de ter vindo aqui no canal, realmente foi para mim bem esclarecedor, bem bacana. E Marcos, o meu mestrado foi em burnout, se você quiser conversar sobre burnout, depois a gente marca uma outra aqui também, tá? Que é um assunto que está bem na moda e você já estudou isso lá atrás, né? Mas muito obrigado por estar aqui, trazer essas informações aqui para o pessoal do canal da Ergonomia e deixo aí alguns minutinhos para você se despedir. Bom, eu não sei o tempo, eu acho que vai cair. Oi, tchau, obrigado, valeu. Ainda não apareceu a contagem aqui. Agora então tá bom. Pessoal, eu agradeço. Eu sei que o tempo é curto. A gente acha que não vai dar. A gente acha que não tem assunto, mas de repente a gente começa a conversar, tem muito assunto, né, Carlos? Carlos, muito obrigado. Estou à disposição para outros convites. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.